Anos 1970, período de repressão violenta e implacável do Estado contra todas as pessoas e movimentos que questionavam a ditadura militar, em vigor desde 1964. É justamente nesse contexto histórico e político que surgem as comunidades eclesiais de base, as SEBs. Essas comunidades, tornadas vivas, reais e ativas pela luta e coragem da própria população nos bairros periféricos do Brasil afora, se transformaram em pequenos e incontáveis centros de formação política que conseguiram sobreviver em meio à violenta repressão. Frei Beto, jornalista, escritor e conhecedor profundo das SEBs, explica. Primeiro, as comunidades tiveram essa vantagem de não serem imediatamente focadas pela ditadura. Isso não preocupa não, porque é coisa de igreja, de reza, etc. Só a partir, o golpe militar foi em 64. Só a partir dos anos 70, quando começaram a nascer os movimentos populares das comunidades e também a oposição sindical, que depois veio a renovar o sindicalismo, porque os sindicatos todos sofreram intervenção, e só os pelegos eram aceitos pela ditadura. Mas então se formou, a partir do trabalho das SEBs e também dos grupos e partidos de esquerdas, que eram todos clandestinos, a oposição sindical. Foi aí que a repressão se deu conta do papel revolucionário das comunidades eclesiais de base. Soma-se a isso o fato de, a partir do AI-5, que foi em dezembro de 1968, a igreja mudar a sua postura diante da ditadura. De apoiadora, ela passa a ser crítica. E isso vai se ampliando. E afinal, a Igreja Católica foi a única grande instituição brasileira a se opor publicamente à ditadura. Por uma razão muito simples. Era a única instituição para a qual o governo não podia nomear um general da reserva para dirigir. Qualquer outra, privada ou pública, ele poderia fazer isso. Mas no caso da igreja não podia. Então houve essa virada, foi muito importante. Em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo, as comunidades eclesiais de base chegaram pelas mãos de dois padres estrangeiros, os irlandeses Jaime Crowell e Eduardo McGettrick. Padre Eduardo nos conta como foi sua chegada ao Brasil em plena ditadura. Eu cheguei no Brasil no tempo de presidente Geisel. Para mim era presidente Geisel, como qualquer outro presidente, questão de golpe militar não significava muito para mim. Mas após chegar no Embu e ver a repressão, realmente, automaticamente, eu reagi a isso. O Padre Eduardo tinha um formato de reunir os jovens num Instituto Paulo VI, que era um lugar bonito, grande, bem equipado, com estrutura para reunir muita gente. E ele trazia pessoas para dar palestras. E assim a gente ia entendendo que a gente estava vivendo num momento da ditadura. Aí a gente ia recebendo essas informações de que o país estava enfrentando uma situação muito autoritária, de dificuldades, e que a gente precisava entender isso para mudar a realidade, que a gente, mesmo como jovens, tínhamos um papel. Essa é a Maria Isabel Lopes Correia, que participou ativamente das SEBs naquele momento e chegou a escrever um livro, O Fé e Política, reunindo relatos de quem, assim como ela, viveu essa experiência. Sônia Azevedo foi uma delas. Era muita violência policial, demais, né? E muita repressão. Tanto é que nesses nossos encontros também nós aprendíamos eles nos ensinavam como se comportar em reuniões, nos movimentos, né, quando a gente estivesse indo para greve ou uma passeata, para a gente nunca dar nome de lideranças, né, porque a gente parava, eles perguntavam, né, quem está à frente, quem está comandando, né, então a gente sempre respondia, é a fome, né, a gente sempre dizia, quem comanda aqui é a injustiça, né, é a desigualdade, então nós nunca dizíamos nomes de ninguém. A repressão coincidiu com um momento especial na Igreja Católica. Ao mesmo tempo, naquela época, se respirava na igreja
ventos de profunda renovação. Lembre-se que o golpe foi em 64 e o Concílio Vaticano II foi de 62 a 65. Lembre-se que em 68 nós tivemos a versão latino-americana do Concílio Vaticano II, que foi a Conferência de Medellín, na Colômbia. Então tudo isso trouxe um vento novo para a igreja, nos deu muito alento, muita coragem, um sentido de profetismo. E isso pipocou por toda a América Latina, não foi só no Brasil, né? Até porque o governo dos Estados Unidos começou a implantar ditaduras em quase toda a América Latina. Frei Beto explica ainda a importância das SEBs como difusoras de informação crítica num contexto de censura e violência de Estado. Para eu estar informado do que está acontecendo no Brasil, na sociedade, no mundo, eu não podia ficar isolado em casa, porque a imprensa estava toda sob censura, toda controlada. Então eu tinha que ir no sindicato, eu tinha que ir no partido, eu tinha que ir na associação de bairro, mas também essas entidades, a maioria sob controle ou passaram a inexistir. Então as SEBs eram um reduto onde realmente você tinha uma informação, uma visão crítica, o que estava acontecendo, e ao mesmo tempo recebia ali um combustível que era a palavra de Deus. Eu sempre defino as SEBs assim: as SEBs são o posto de gasolina. Eu vou lá me abastecer. As SEBs não são o veículo. Quais são os veículos? Os veículos são o movimento popular, o sindicato, o partido político, a associação de bairro. Esses são os veículos. E qual é o destino da viagem? O destino da viagem é mudar o Brasil, né? Que na linguagem religiosa, teológica, a gente fala implementar o reino de Deus. Este podcast faz parte do projeto Fé e Política, realizado com recursos oriundos de emendas parlamentares dos deputados federais Alencar Santana e Nilton Tato, por meio do Termo de Fomento número 94.2729/2023. Produção Criar Brasil. Realização Ministério da Cultura, Governo Federal.